Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Jornal Terra Viva desta segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Veja agora o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Em Brasília, presidente Lula recebe chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em visita oficial. O encontro tratou sobre questões ambientais e de comércio entre os países. Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está confiante em novas aberturas de mercado para o agro brasileiro. Segundo ele, Indonésia, China e Reino Unido devem ampliar as importações de carne brasileira. Boletim Focus, economistas ouvidos pelo Banco Central apostam em nova alta da inflação. Para 2023, o IPCA está estimado em 5,74%. Noite de gala em São Paulo premia os melhores da raça quarto de milha. E ainda termina hoje o fim da taxação das importações de etanol. O Brasil vai voltar a cobrar a taxa de 18%. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, realizou visita oficial ao Brasil hoje e se encontrou com o presidente Lula. O encontro tratou sobre questões ambientais e de comércio entre os dois países. Na pauta, temas da agenda internacional, como parcerias estratégicas, incluindo paz e segurança, transição energética, mudança do clima, reindustrialização, agricultura sustentável, combate à pobreza, saúde e educação. O presidente Lula e o chanceler Olaf Scholz trataram ainda das perspectivas de conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Os dois países são tradicionais parceiros em comércio e investimentos. Mais de 1.000 empresas alemãs atuam no Brasil. Em 2022, a corrente de comércio bilateral superou 19 bilhões de dólares. E os governos do Brasil e da Alemanha fizeram um anúncio conjunto nesta segunda-feira para detalhar um aporte de cerca de 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão de reais, a serem enviados pela Alemanha para uso em ações ambientais aqui no Brasil. O anúncio foi feito em Brasília, após uma reunião entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Cooperação da Alemanha. Acompanhe. Esses recursos podem vir para a cooperação da Alemanha com o Brasil. E esses recursos podem ser aportados tanto para o Fundo Amazônia, quanto para iniciativas que estamos prospectando naquilo que são as agendas da proteção, da gestão e do desenvolvimento sustentável. Há uma intenção clara de ajudar no fortalecimento institucional, tanto do Ministério do Meio Ambiente, quanto no Ministério da ministra Soninha Guajajara. Essa é uma pequena fração, mas, sobretudo, para ações diretas no combate ao desmatamento, às queimadas, na parte de ordenamento territorial e fundiário. Esses recursos estarão sendo tratados na forma de projetos específicos e, sobretudo, recursos para o Fundo Amazônia, que é a forma mais rápida de acessar esses recursos. Já foi feito um aporte de 30 milhões de euros, agora uma parceria com os estados. É bom colocar que a parceria com os estados ela deve estar conformada numa estratégia também do governo federal de combate ao desmatamento e desenvolvimento sustentável para a região e atendimento às populações tradicionais. E o Congresso Nacional se prepara para uma semana decisiva, com os atuais presidentes das duas casas tentando a reeleição. A posse dos novos deputados e senadores será na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro. E a primeira tarefa dos parlamentares será eleger os presidentes da Câmara e do Senado. A tendência é de que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco sejam reconduzidos aos cargos. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a Indonésia deverá autorizar frigoríficos brasileiros a exportarem carne enlatada e miúdos bovinos ao país asiático, que recentemente já tinha habilitado 11 abatedouros nacionais para exportação da proteína bovina. Fávaro disse também que China e Reino Unido deram sinalizações de que podem ampliar as compras do Brasil. A declaração foi feita em entrevista à Rádio Conte de Mato Grosso.
Ventos do mercado internacional voltaram a favor do Brasil. A credibilidade, a diplomacia amistosa, amiga dos países, já tocou a favor do Brasil. Nesses 20 e poucos dias de ministério, nós tivemos habilitação de 11 plantas frigoríficas para a Indonésia. No mês de fevereiro, a Indonésia vai abrir a habilitação para carne enlatada e miúdos bovinos. Nós tivemos da China, desde 2019, nenhuma habilitação. Já houve 11 plantas estavam suspensas a habilitação, levantaram 3, já vão levantar as outras 8, já pediram listas para novas habilitações, a Inglaterra já está pedindo lista para habilitações. Então, é um trabalho diplomático de relações internacionais que vai abrir oportunidades e certamente vamos trazer de volta o ganho à pecuária brasileira. E por falar em abertura de mercados, a União Europeia informou ao Brasil a retirada da exigência da certificação oficial e diminuição do índice de controle do amendoim brasileiro com destino aos países do bloco europeu. A decisão foi tomada com base nas análises efetuadas ao longo do ano de 2022, que demonstram que os controles efetuados pelos exportadores brasileiros e auditados pelo Ministério da Agricultura garantem a qualidade e segurança do produto. Somente no ano de 2022, o Brasil exportou cerca de 285 mil toneladas de amendoim, no valor aproximado de 332 milhões de dólares. Destas, 70 mil toneladas foram destinadas à União Europeia. E o Brasil vai voltar a cobrar taxa de 18% para importações de etanol. A afirmação foi feita durante o programa República Agro pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa. Existia há mais ou menos há um ano praticamente, uma isenção para a importação do etanol no Brasil, né? Então a taxa era zero para quem quisesse importar esse etanol, que basicamente vem dos Estados Unidos, né? E atinge muito o Nordeste brasileiro, né? E era um pleito antigo do setor, né? Do setor sucroenergético do Nordeste e também do Sudeste, né? Para que isso fosse revisto, porque não havia nenhuma contrapartida do ponto de vista dos Estados Unidos com relação a essa concessão brasileira, né? Então, foi alvo de intenso debate aqui no Ministério, com a atuação decisiva do ministro Favro nesse sentido. Nós recebemos várias entidades aqui representativas do setor sucroenergético e essa taxação zero vence amanhã, exatamente, no dia 31 de janeiro. E ela não será renovada, é uma decisão que foi tomada aqui pelo ministro, ela não será renovada, claro que envolve a CAMEX também, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que também ficou sensibilizada, o próprio Ministério da Fazenda, enfim, o governo Lula, sensibilizado com essa situação, decidiu por não renovar e a tarifa retornará aos 18% para o etanol importado. E essa entrevista que o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, concedeu ao programa República Agro, apresentado pelo coordenador da FGV Agro, Dr. Roberto Rodrigues, será exibida na próxima sexta-feira na íntegra pelo canal AgroMais, às 10h30 da noite, e aqui no canal Terra Viva, no dia 6 de fevereiro, às 10h30 da manhã. E a seguir, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta semana para decidir sobre os juros básicos da economia. E ainda, Boletim Focus, economistas ouvidos pelo Banco Central apostam em nova alta da inflação. Para 2023, o IPCA está estimado em 5,74%. Em instantes, no Jornal Terra Viva. Estamos de volta com o Jornal Terra Viva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em reunião com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo que as agendas fiscal, regulatória e de crédito serão as prioridades da pasta nos próximos meses. A agenda do crédito, então nós temos muito o que fazer em relação ao crédito no Brasil. Antes de vir para cá, fiz 1h30 de reunião com o presidente do Banco Central. Vamos desengavetar todas as iniciativas do Banco Central que estavam paralisadas dentro do Executivo. Já me comprometi com ele a endereçar a agenda de reformas no sistema de crédito para melhorar o ambiente de crédito no Brasil. E uma terceira agenda, que é a questão regulatória, que eu estou chamando regulatória num sentido amplo.
Nós temos uma oportunidade, por sermos um dos maiores produtores de energia limpa do mundo, nós temos a oportunidade de nos reindustrializar a partir dessa matriz. O mundo inteiro está em busca de energia limpa. As indústrias estão escolhendo o local para se instalar com base em energia limpa. E o Brasil é o país que está mais bem posicionado para produzir hidrogênio verde, para produzir eólica, para produzir solar, para produzir biomassa, tudo que está disponível tecnologicamente, nós estamos com vantagem competitiva. E isso pode ser um forte componente de atração de investimentos estrangeiros no Brasil e de reindustrialização do capital nacional. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, variou 0,21% em janeiro. O indicador foi divulgado na manhã de hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Em dezembro, o índice foi de 0,45%. Com este resultado, o IGPM acumula alta de 3,79% em 12 meses. E economistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central elevaram novamente a projeção para a inflação deste ano. Para 2023, o IPCA está estimado em 5,74%. Na semana passada, o indicador apontava para uma inflação em 5,48%. A estimativa para a taxa Selic se manteve estável em 12,5%. O Banco Central ainda elevou a projeção do crescimento econômico nacional para 0,8% neste ano. Segundo economistas do Banco Central, o PIB do Brasil deve ficar em 1,5% em 2024. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta semana para decidir sobre os juros. O encontro de 2 dias começa amanhã, terça-feira, com a decisão na quarta-feira. O mercado aposta que a Selic será mantida em 13,75% ao ano. No mesmo dia, o Banco Central dos Estados Unidos também anuncia a decisão sobre os juros. Boa parte dos analistas projeta que as taxas serão elevadas em 25 pontos base, para o intervalo entre 4,5% e 4,75%. E nós vamos agora ao Agri Tendências de hoje com Silmar César Miller. Silmar já está aqui com a gente. Silmar, o Boletim Focus está cada vez mais pessimista em relação à inflação, né? E essa semana tem a reunião do Copom. Será que vem mais aumento de juros? Qual a expectativa? Boa noite para você. Muito boa noite, Línia. Boa noite aos nossos amigos do Terra Viva. Teoricamente, o Banco Central deveria estar aumentando novamente a taxa de juros, porque a perspectiva de inflação não está dando nenhuma trégua, né? A tendência, inclusive, de continuidade, de expectativas crescendo com relação à inflação desse ano. Aliás, não só desse ano, mas também do ano que vem. Tivemos 2 aumentos no Boletim Focus dessa segunda-feira. Agora, é pouco provável que realmente o Banco Central aqui no Brasil aumente a taxa já nessa sua reunião dessa semana. Começa amanhã e tem o seu desfecho na quarta-feira. Já no exterior, a perspectiva é bem diferente. Você já citou aí que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, também se reúne nesta super semana dos bancos centrais. A gente vai ver que tem mais coisa pela frente. E, nesse caso, a tendência, sim, pelo menos a expectativa dos analistas, de um novo aumento de 0,25%, porque por lá a inflação não vem cedendo, aliás, aqui também não, conforme eu citei, mas lá a tendência é realmente de recuperar o terreno perdido pelo atraso do Banco Central americano em começar os seus ajustes de taxa de juros. Foi bem depois do Brasil, por exemplo. Então, a tendência é de mais um aumento de pelo menos 0,25%. Mas tem mais pela frente. Na quinta-feira é dia de reuniões dos bancos centrais da Europa, o Banco Central Europeu, o BCE, e também do Banco da Inglaterra, Bank of England. Os dois tendem também a aumentar a taxa de juros por lá. E a tendência é de um aumento maior, 0,5% ou 0,50%, porque lá também a inflação não dá sinais de que esteja cedendo, pelo menos por enquanto. Então, vem mais aumento de juros, tudo isso tem impacto global nos mercados, na economia, claro, globalmente, que dá uma travada na possibilidade de recuperação da economia global. Isso sem contar que a China também está às voltas com dificuldades, está recém tentando retomar sua economia, sua normalidade econômica, depois dos casos de Covid, que assolaram a economia chinesa durante todo o ano passado. A expectativa lá é de uma melhora, mas também não é nada muito importante do ponto de vista de expectativa de, por exemplo, de retomada de um comércio normal, inclusive com o próprio Brasil, como se poderia esperar do gigante asiático.
Então, tudo isso tem impactos no mercado. Hoje, por exemplo, os mercados, inclusive, refletiram essa possibilidade de mais aumento de juros, com queda nos preços de algumas commodities importantes que a gente vai ver a partir de agora. Pois é, sobre isso que a gente vai falar então. Silmar, como as commodities abriram a semana, né? E como que fecha também o mercado financeiro? Bom, hoje eu destaco para o petróleo. O petróleo caiu hoje, caiu bastante, até por conta dessas incertezas com relação à economia global. A China voltou do seu feriadão do Ano Novo Lunar, que fechou os mercados durante toda a semana lá no país asiático, voltou, mas sem grandes números que possam ensejar aqui algum otimismo no mercado global com relação à economia chinesa, que é recuperação importante, por exemplo. Aí o petróleo acabou refletindo essa tendência, esse temor, fechou com forte queda hoje, 2,2%, 84 dólares e 90 centavos do barril, tipo Brent, que é a referência para nós. Isso acabou contaminando alguns outros mercados, no caso do algodão, por exemplo, caiu bastante hoje na Bolsa de Nova York, 2,1%. Outras commodities também caíram por conta disso, mas tivemos algumas exceções importantes aqui, que foram o caso dos grãos, principalmente a soja, refletindo aqui outra situação, que é a questão do clima aqui na América do Sul. Continua uma preocupação muito grande com a Argentina, com o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul em particular, com o Uruguai também, todos as três regiões com perdas muito grandes na sua produção de grãos. E isso afetou principalmente a soja, que subiu hoje, subiu bastante, 1,7% por conta de temores com relação ao tamanho das perdas aqui na América do Sul. O milho acompanhou, com alta também de 0,2%, trigo também, aliás, subiu 0,4% hoje, também refletindo temores com relação ao acirramento da questão da Ucrânia, com essa ideia agora de mandar tanques da Alemanha e também dos Estados Unidos lá para a Ucrânia, tudo isso gera expectativa de um acirramento da guerra, e isso está afetando o mercado de trigo com preço em alta. Na Bolsa de Nova York, o café subiu hoje, voltou a subir 0,3%, açúcar também 1,2%, suco de laranja também subiu bem hoje 1,7%, e o algodão, conforme eu já citei, foi a grande defecção aqui na Bolsa de Nova York, caiu hoje 2,1%. Para terminar, boi gordo do mercado futuro da B3 voltou a subir hoje, 1 ponto percentual no contrato de fevereiro, refletindo a melhora das tendências aqui na região sudeste, com maior procura de boi gordo por parte dos frigoríficos, Guilherme. Tá certo, Silmar. Muito obrigada pelas informações, viu? Uma ótima semana para você. Amanhã, Márcio Campos aqui de volta. Obrigada pela companhia, Silmar, e até a próxima. Até a próxima. Uma boa noite. Boa noite. Bom, e como o Silmar disse, o clima prejudicando bastante, né? A seguir, a estiagem vem prejudicando a produção de alimentos no Rio Grande do Sul. A gente vai mostrar isso. E ainda você vai ver como foi a noite do Oscar do cavalo quarto de milha. Mais de 270 quartistas foram premiados no ABQM Awards na última sexta-feira. Daqui a pouco os detalhes aqui no Jornal Terra Viva. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram o filé de pirarucu em conserva. Por estar entre os maiores peixes de água doce do Brasil, vem atraindo muitos consumidores e tem um bom rendimento econômico, viu? Por isso é uma espécie vantajosa aí para a piscicultura industrial. E para a gente falar um pouco mais sobre esse mercado, o potencial e as tendências sobre pesquisa, também avaliação do produto para consumo da espécie, a gente convidou o chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Valquimário Lemos. Seja muito bem-vindo, Valquimário. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Lília. A grande satisfação é nossa da Embrapa Amazônia Oriental estar com você e com o teu público. Muito bom. Conta pra gente, né, como estão as pesquisas, esse processo de desenvolvimento do filé de pirarucu em conserva, né, por parte dos pesquisadores, quais os benefícios, como estão as pesquisas envolvendo também outros pescados por aí? Na verdade, a gente sempre reforça o potencial amazônico para a piscicultura e, naturalmente, né, dentre as espécies nativas, o pirarucu sempre destaca-se como uma espécie que tem uma excelente aceitação pelas nossas populações locais, mas também pelas suas características zootécnicas de bom rendimento e de qualidade da carne. E pesquisadores de diferentes unidades da Embrapa na Amazônia vêm dedicando esforços, né, para avançar no conhecimento dessas diferentes espécies. E no nosso caso em particular, deste momento, né, exploraremos um pouco mais das pesquisas que temos desenvolvidas com o pirarucu.
E é um peixe muito bonito, né? A gente está vendo umas imagens que vocês mandaram para a gente, aí eu queria conhecer um pouco mais sobre essas características, né? Como que é hoje essa pesquisa envolvendo o pirarucu, em média, qual o rendimento econômico da espécie, como que funciona a pesquisa de vocês em torno dessa espécie? Na verdade, eu tenho falado repetidas vezes, o pirarucu, além de ser uma espécie anatomicamente muito bonita, atrativa, né, ao olhado curioso, pelo seu porte, é um animal que pode chegar até 3 metros de comprimento, né, em condições naturais, até 200 quilos de peixe, é um animal muito diferente. E somando-se a isso, é importante reforçar que é um peixe com boa qualidade de carne, é uma carne branca, uma carne em que não se tem espinhas, né, intramusculares, é uma carne em que nós temos baixo teor de gordura, é uma textura adequada para o consumo. Então, o peixe, além dessas características, apresenta rendimentos zootécnicos bastante interessantes para o mercado. Alto ganho de peso, em curto espaço de tempo. Então, percebam, na verdade, que é um conjunto de características favoráveis para ampliação do uso desse pescado, né, nas nossas refeições. E é por isso que o pirarucu desponta com essa possibilidade, e a Embrapa Amazônia Oriental tem buscado naturalmente com as suas pesquisas trazer novas tecnologias para a gente ampliar o mercado desse peixe, ampliar novas formas de alimentação a partir de novos métodos de consumo, como é o caso da conserva, e logicamente também práticas zootécnicas têm sido investigadas pelos nossos pesquisadores. Muito bacana. E o filé de pirarucu em conserva, qual que é o objetivo de vocês, né? Trazer de fato para o mercado, para ser vendido, no mercado alimentício. E eu queria que você comentasse também sobre o couro do pirarucu. Pode ser usado em bolsas, é isso? Na verdade, a gente comenta repetidas vezes a questão do grande potencial do pirarucu, porque ele é um peixe que, além de ter um alto rendimento de carne, com características dessa carne peculiares e nutricionalmente adequadas, como eu já reforcei, ele é um peixe que apresenta alto ganho de peso ao longo do tempo, e somando-se a isso, diferentes outras partes do peixe, como escama, pele, inclusive língua, têm sido utilizadas com diferentes funções no mercado comercial. E como você bem falou, cada vez mais tem despontado o potencial do couro, né, para essa vertente da moda. Bolsas, já temos empresas amazônicas que vêm trabalhando a confecção de bolsas oriundas da pele desse peixe, com aquela pegada de que é a Amazônia conseguindo verticalizar essa sua riqueza, na verdade, essa sua mega riqueza biológica, né, em produtos diversos além do habitual. Então, sim, a parte do couro tem um potencial muito grande também nessa espécie. Perfeito, Valquimar. Olha, grande prazer tê-lo aqui conosco, vir conhecer um pouquinho mais. Logo a gente agenda uma outra entrevista, porque a gente quer conhecer mais ainda e todo o trabalho que vocês vêm realizando. Parabéns e até a próxima. Até a próxima, é um grande prazer. Estaremos sempre à disposição de vocês e dos seus telespectadores. Tá ótimo, obrigada. Bom, vamos falar de clima agora. Seca brava no sul do Brasil, né? E essa estiagem vem prejudicando a produção de alimentos no Rio Grande do Sul. É o que a gente vai ver agora aqui na reportagem. Já são 40 dias sem chuva suficiente para a plantação. O cultivo de brócolis está prejudicado. Falta água também para o desenvolvimento das abóboras. A perda é de 80%. Os alimentos que crescem queimam no sol. Já faz algum tempo que não tem chuva significativa e a gente está esperando que chova. Com a terra seca, Sandro está parado. Ele é dono de uma propriedade na zona rural de Porto Alegre. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência por causa dos prejuízos no campo. Este engenheiro agrônomo estima perdas superiores a 4 milhões de reais apenas na capital. A terra fica quente, vai queimando raízes. Então, às vezes, uma irrigação só com pouca água, a planta ainda vai absorver uma água quente.
Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 200 cidades já relataram prejuízos com a estiagem à Defesa Civil. Sem chuva nesta outra propriedade, na zona rural da capital, os 2 açudes que eram utilizados para irrigar as lavouras estão assim, praticamente secos. Com água escassa, Luiz precisa escolher a parte da lavoura que vai irrigar. Com a seca, os melões não crescem. Outros secam antes do ponto para a colheita. Resta esperar pela chuva. Dá uma dor no coração, sabe? Porque a gente depende disso e a gente sabe que as pessoas também dependem de nós para se alimentar, né? É muito triste mesmo. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira. Quem conta pra gente é a Stephanie Toso. Última terça-feira do mês de janeiro com muita chuva ainda concentrada no país. Essa circulação de ventos e esse ar quente e úmido ainda favorecem nuvens muito carregadas em áreas do centro-sul do Brasil e também no norte e nordeste. Tem essa atuação da zona de convergência intertropical ainda favorecendo temporais entre o centro e norte do Maranhão, Piauí e também do Ceará. Até mesmo as capitais, durante toda a terça-feira, ficam com aumento de nebulosidade e com chuva acontecendo a qualquer momento do dia. Já no centro-oeste e também no sudeste, o potencial para temporais ainda continua. Mas já não chove em Vitória, em parte do leste mineiro e também no litoral norte fluminense. Em São Paulo, essa chuva pode ser prejudicial a algumas áreas produtoras de citros do norte paulista. E entre Paraná e Santa Catarina ainda tem previsão de temporais localizados ao longo do dia. No estado de Mato Grosso do Sul, o excesso da chuva também pode paralisar momentaneamente atividades em campo e também em lavoura. Agora, destaque ainda para o calor no Rio Grande do Sul. Mesmo com as pancadas de chuva, as temperaturas ainda continuam extremamente altas. E no decorrer dos próximos dias, o ar seco volta a se expandir um pouco mais. Em São Paulo e Brasília, a temperatura máxima de 28 graus para a terça-feira. Já em Porto Alegre, calor de 30 graus e na região de Salvador, as temperaturas continuam altas, com essa mesma média. Agora, ao longo dos próximos dias e pelo menos nessa primeira semana de fevereiro, tem destaque novamente para a chuva no sul de Minas, em Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, com acumulados que variam de 40 a 60 milímetros. E essas pancadas, mesmo que de forma irregular, podem paralisar atividades em campo e lavoura. Por outro lado, tempo firme e seco na maior parte da Bahia, sertão do Nordeste e no norte mineiro. Já no Rio Grande do Sul, até tem um avanço de instabilidades associadas a uma frente fria a partir da quarta-feira, mas os acumulados ainda não passam de 20 milímetros, o que não é capaz de reverter esse cenário de déficit hídrico. Mas a condição para a região do Mato Piba é boa, em especial para o estado do Maranhão, que vem precisando de água. Os acumulados nesses próximos dias e pelo menos até o dia 4 de fevereiro podem chegar a 60 milímetros em algumas áreas produtoras do estado. Mais de 270 quartistas foram premiados no ABQM Awards, considerado o Oscar do cavalo quarto de milha. A cerimônia de premiação, organizada pela Associação Brasileira da Raça, aconteceu na última sexta-feira em São Paulo. Confira. Foi uma noite de gala. Mais de 270 quartistas subiram neste palco para receber as premiações e homenagens às celebridades que contribuíram para a divulgação e crescimento do quarto de milha. Os melhores de 2022 estavam ali. Dênio teve premiação dupla, proprietário do ano e melhor puro castrado. Primeira vez que eu sou homenageado e que eu consigo conquistar esse título tão sonhado, né? Que está aqui, está no meio de pessoas que já estão há tantos anos antes da gente, pessoas conceituadas no meio do quarto de milha, e a primeira vez que eu estou aqui é uma honra muito grande para mim. O empresário Cacá Diniz, marido da cantora Simone, recebeu a taça de destaque no quarto de milha. Ele, que começou na vaquejada, é um dos mais importantes investidores da raça. Não tem um dia que a gente passe, durma sem lembrar dos nossos animais, sem visitar, sem ver o quanto essa raça tem conquistado, né, todo mundo. A gente ganhou muitos amigos, né? E estou muito feliz da gente receber esse prêmio aqui.
O ABQM Awards é considerado o Oscar do quarto de milha. Cerca de 600 pessoas estão aqui nessa festa que celebra a paixão por uma raça que une várias gerações. Geraldo Ferreira, que já soma mais de 50 títulos da ABQM, teve um animal homenageado no Hall da Fama. O criador é sempre um abnegado, é um obstinado e uma paixão. Certo? Realmente o criador cria por paixão. E é dele que a neta Maria Rosário, de apenas 10 anos, herdou o gosto pelas competições. Ela foi a mais jovem premiada no ABQM. Eu comecei a montar cavalo com 3 anos e depois com 4 anos eu já comecei a competir em tambor, essas coisas, provinhas pequenas. Aí eu competi depois em provas maiores com 7 anos e pouco. E aí, com 9 anos, eu comecei a competir performance halter. É emocionante, é gostoso. Nós saímos vários fins de semana por ano. A família inteira já faz 34 anos atrás de provas oficiais e honrando essa raça maravilhosa que é o quarto de milha. Quem também fez história na raça quarto de milha é o criador e competidor Marcelo Gross, um dos grandes responsáveis pelo laço no Brasil. Ele conheceu a modalidade nos Estados Unidos. E nós começamos em 72, 73. Eles fizeram um curso no Rancho Quarto de Milha e veio um treinador chamado Bob Seals. Ele disse: "Você sabe laçar dupla?" Eu sei. Aí eu fui para casa, trouxe 20 novilhas e no dia seguinte eu e Bob Seals laçamos. Então eu tenho a honra de dizer que eu acho que eu fui o primeiro a laçar em dupla aqui no Brasil. O quarto de milha tem origem nos Estados Unidos e é considerado um dos cavalos mais versáteis do mundo. Atualmente, são mais de 600 mil animais registrados na ABQM. Originalmente, cavalos de velocidade, de corrida, que para lida de campo e tudo mais. A pista, ela acaba virando uma competição, mas ela é muito mais importante que isso. Ela leva a técnica e a qualidade genética do cavalo para dentro das fazendas. Tá aí, foi mesmo uma belíssima festa. O Jornal Terra Viva de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e audiência. Uma ótima noite para você e até a próxima.